A Serra do Roncador. No coração do Brasil, onde o cerrado encontra o desconhecido, ergue-se uma formação rochosa que há séculos desafia a lógica, a Serra do Roncador. Entre sons que ecoam como roncos da própria terra, surgem lendas de cidades perdidas, portais interdimensionais e desaparecimentos que nunca foram explicados. Exploradores entraram e nunca mais voltaram. Luzes cruzam o céu sem origem. Cavernas sussurram segredos que ninguém ousa decifrar. Para alguns, é apenas uma serra. Para outros, é um portal entre mundos. Prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais profundos do Brasil. A história que você vai conhecer agora não é apenas sobre geografia, é sobre o invisível, o inexplicável, o oculto. A Serra do Roncador, parte 1. O chamado do desconhecido. No coração do Brasil, entre os limites do Cerrado e a vastidão amazônica, ergue-se uma formação rochosa que há séculos intriga exploradores, místicos e curiosos. A Serra do Roncador. Localizada no estado de Mato Grosso, próxima à cidade de Barra do Garças. Essa cadeia montanhosa não é apenas um marco geográfico, é um símbolo de mistério, lenda e fascínio. A serra recebeu seu nome por conta dos sons que ecoam entre suas pedras, semelhantes a um ronco profundo, como se a terra estivesse viva. Esses sons, ainda hoje, sem explicação científica definitiva, alimentam o imaginário popular e reforçam a aura enigmática do lugar. Mas o que realmente transformou a Serra do Roncador em um ícone do desconhecido foram os relatos de cidades perdidas, portais interdimensionais e desaparecimentos inexplicáveis. Desde o início do século XX, aventureiros têm sido atraídos pela promessa de encontrar vestígios de civilizações antigas, como a mítica Atlântida ou cidades subterrâneas habitadas por seres evoluídos. Um dos casos mais emblemáticos é o do coronel Percy Harrison Fawcett, explorador britânico que desapareceu em 1925 enquanto buscava uma cidade perdida que ele chamava de Z. Embora sua expedição tenha começado no estado vizinho, muitos acreditam que seu destino final era a Serra do Roncador. Até hoje, seu paradeiro permanece desconhecido. A paisagem da serra é marcada por paredões de arenito, cavernas profundas e trilhas que parecem se perder no tempo. A vegetação é densa e a biodiversidade impressiona, mas é nas formações rochosas e nas cavernas que os mistérios se concentram. Moradores locais relatam fenômenos estranhos, luzes que surgem do nada, sons metálicos vindos do interior das montanhas e até mesmo encontros com figuras humanoides de aparência incomum. Esses relatos, embora não comprovados cientificamente, são recorrentes e fazem parte do folclore regional. Muitos acreditam que a serra abriga um portal para outras dimensões, uma espécie de passagem entre mundos. Essa teoria é reforçada por grupos esotéricos que visitam a região em busca de experiências espirituais e contato com seres extraterrestres. Em Barra do Garças foi construído até mesmo um discoporto, um aeroporto simbólico para naves alienígenas, como forma de homenagear e atrair esse turismo místico. Além das lendas sobre portais e cidades ocultas, há também os casos de desaparecimentos. Alguns são atribuídos à dificuldade de navegação na região, marcada por trilhas confusas e clima imprevisível. Outros, no entanto, permanecem sem explicação. Há registros de pessoas que entraram na serra e nunca mais foram vistas, mesmo após buscas intensas. Esses casos alimentam a crença de que há algo mais na Serra do Roncador, algo que escapa à compreensão humana. A serra também é palco de histórias sobre cavernas que sussurram segredos. O som do vento entre as rochas, combinado com a acústica natural das formações, cria uma atmosfera quase sobrenatural. Trilhas levam a locais onde a sensação de tempo parece se dissolver,
e muitos relatam experiências de desorientação, como se estivessem em outra realidade. Apesar de todo o misticismo, a Serra do Roncador é também um patrimônio natural de grande importância. Sua preservação é essencial, não apenas pelo valor ecológico, mas também pela riqueza cultural e histórica que representa. O desafio é equilibrar o turismo com a conservação, respeitando tanto os mistérios quanto a ciência. Na próxima parte, vamos explorar os relatos mais detalhados sobre civilizações ocultas, os grupos que estudam a Serra sob uma ótica espiritual e os impactos que essas crenças têm na comunidade local. Parte 2. Civilizações ocultas e o misticismo da Serra. A Serra do Roncador não é apenas um acidente geográfico imponente. Para muitos, ela representa um elo perdido entre o mundo físico e dimensões superiores. Ao longo do século XX, diversos grupos espiritualistas, esotéricos e místicos passaram a enxergar a região como um ponto de energia elevado, um chakra da Terra, capaz de conectar consciências humanas a planos mais sutis. Entre as crenças mais difundidas está a existência de uma cidade subterrânea chamada Moria, habitada por seres altamente evoluídos, com aparência humana, mas dotados de capacidades mentais e espirituais superiores. Segundo relatos, esses seres teriam migrado para o interior da Terra há milênios, fugindo de cataclismos que destruíram antigas civilizações como Atlântida e Lemúria. A Serra do Roncador, nesse contexto, seria uma das entradas para esse mundo oculto. Essas ideias ganharam força com o movimento teosófico e com correntes espiritualistas que associam a região a centros de sabedoria ancestral. A presença de cavernas profundas e formações rochosas incomuns reforça a narrativa de que há estruturas ocultas sob a serra. Alguns exploradores afirmam ter encontrado inscrições rupestres, símbolos desconhecidos e até mesmo túneis que pareciam não ter fim. Embora não haja comprovação científica desses achados, os relatos continuam a se multiplicar. Grupos como os ramatizistas, seguidores dos ensinamentos do espírito Ramatiz, acreditam que a Serra do Roncador é um ponto de contato com seres extraterrestres e com consciências interdimensionais. Para eles, a região é um portal energético que facilita a comunicação com planos superiores. Meditações coletivas, rituais de conexão e peregrinações são comuns entre esses grupos que veem a Serra como um santuário espiritual. A cidade de Barra do Garças, situada na base da serra, tornou-se um polo de turismo místico. Além do Discoporto, há monumentos e espaços dedicados à ufologia e à espiritualidade. A economia local, em parte, se beneficia desse fluxo de visitantes em busca de experiências transcendentes. Hotéis, pousadas e guias especializados. A ciência, por sua vez, encara o desafio de investigar os fenômenos naturais da região sem desmerecer o valor cultural das lendas. Geólogos estudam as formações rochosas, biólogos catalogam espécies endêmicas e arqueólogos buscam vestígios de ocupações humanas antigas. A coexistência entre ciência e misticismo é delicada, mas possível. Um dos aspectos mais intrigantes é o número de relatos sobre experiências fora do corpo, visões e estados alterados de consciência, vivenciados por pessoas que passam longos períodos na serra. A combinação entre isolamento, silêncio profundo e paisagens imponentes parece favorecer estados meditativos intensos. Muitos descrevem sensações de expansão da mente, encontros com seres de luz e percepções de realidades paralelas. Essas experiências, embora subjetivas, são levadas a sério por comunidades espiritualistas. Para elas, a Serra do Roncador é um ponto de ativação da consciência planetária, um local onde o véu entre os mundos é mais tênue. Acredita-se que, em determinados períodos do ano,
como solstícios e equinócios, a energia da serra se intensifica, facilitando contatos e revelações. Há também quem associa a serra a fenômenos ufológicos. Luzes que se movem contra as leis da física, objetos voadores silenciosos e aparições repentinas são frequentemente relatados por moradores e visitantes. Embora não haja registros oficiais que confirmem tais eventos, a quantidade de testemunhos é significativa. Ufólogos brasileiros e estrangeiros já realizaram expedições à região, buscando evidências de atividade extraterrestre. A Serra do Roncador, portanto, é um território onde o real e o imaginário se entrelaçam. Para alguns, é apenas uma formação geológica de beleza singular. Para outros, é um portal para o desconhecido, uma chave para mistérios que ainda não foram decifrados. Na próxima parte, vamos mergulhar nos casos de desaparecimentos mais famosos, nas expedições que tentaram desvendar os segredos da Serra e nas consequências que esses eventos tiveram para a comunidade científica e espiritual. Parte 3. Desaparecimentos e expedições. O preço do mistério. A Serra do Roncador, com sua imponência e aura de mistério, não apenas atraiu curiosos e espiritualistas, mas também exploradores determinados a decifrar seus enigmas. Ao longo do século XX, diversas expedições foram organizadas com o objetivo de mapear cavernas, estudar formações rochosas e, principalmente, buscar evidências das lendas que cercam a região. Algumas dessas jornadas, no entanto, terminaram em silêncio, com desaparecimentos que até hoje permanecem sem explicação. O caso mais emblemático é o do coronel britânico Percy Harrison Fawcett. Em 1925, ele partiu em busca da cidade perdida de Z, que acreditava estar escondida em algum ponto do interior brasileiro. Embora sua expedição tenha começado no estado do Mato Grosso, muitos estudiosos especulam que seu destino final seria a Serra do Roncador. Fawcett desapareceu junto com seu filho Jack e um amigo, e nenhuma evidência concreta de seu paradeiro foi encontrada. A ausência de vestígios alimentou teorias que vão desde ataques indígenas até abduções por forças desconhecidas. Décadas depois, outros exploradores tentaram seguir os passos de Fawcett. Alguns retornaram com relatos de fenômenos estranhos. Bússolas que paravam de funcionar, trilhas que mudavam de lugar, sons inexplicáveis vindos das cavernas. Outros simplesmente desapareceram. Em alguns casos, os corpos foram encontrados dias ou semanas depois, em locais de difícil acesso. Em outros, nem mesmo vestígios foram localizados. Esses episódios reforçaram a reputação da Serra como um território onde o tempo e o espaço parecem se comportar de maneira incomum. A geografia da Serra do Roncador contribui para esses mistérios. Com paredões íngremes, vegetação densa e clima imprevisível, a região exige preparo físico e conhecimento técnico para ser explorada com segurança. Trilhas podem desaparecer após chuvas intensas, cavernas podem se tornar armadilhas naturais e a comunicação por rádio é limitada. Mesmo com equipamentos modernos, a serra continua sendo um desafio logístico e psicológico. Além dos riscos físicos, há o impacto psicológico. Muitos exploradores relatam sensações de desorientação, perda de noção do tempo e até mesmo alucinações. A combinação entre isolamento, silêncio profundo e expectativa de encontrar algo extraordinário pode afetar a mente humana. Alguns estudiosos sugerem que os desaparecimentos podem estar ligados a estados alterados de consciência, onde a percepção da realidade se fragmenta. A comunidade científica, embora cética quanto às lendas, reconhece a complexidade da região. Geólogos estudam as formações rochosas, buscando entender os processos que moldaram a serra ao longo de milhões de anos.
Arqueólogos investigam vestígios de ocupações humanas antigas, como pinturas rupestres e artefatos cerâmicos. Biólogos catalogam espécies endêmicas, algumas das quais ainda desconhecidas pela ciência. A Serra do Roncador, nesse sentido, é um laboratório natural de grande valor. Por outro lado, os relatos de desaparecimentos e fenômenos inexplicáveis continuam a atrair grupos espiritualistas e esotéricos. Para eles, os eventos não são acidentes, mas manifestações de forças superiores. Acredita-se que a serra seja protegida por entidades que impedem o acesso a certos locais. Segundo essas crenças, apenas aqueles com frequência vibracional adequada conseguem entrar em contato com os mistérios ocultos. Essa visão espiritual influencia a forma como muitas pessoas se relacionam com a serra. Expedições são precedidas por rituais de preparação, meditações e pedidos de permissão às forças da natureza. O respeito pelo território é visto como essencial para evitar incidentes. Para esses grupos, os desaparecimentos são sinais de que o local não deve ser profanado, mas compreendido com humildade. A cidade de Barra do Garças, situada na base da serra, tornou-se um ponto de encontro entre ciência e espiritualidade. Eventos sobre ufologia, espiritualidade e arqueologia são realizados com frequência, reunindo pesquisadores e místicos em busca de diálogo. Embora as abordagens sejam diferentes, há um reconhecimento mútuo de que a Serra do Roncador é um lugar especial, um território que desafia certezas e convida à reflexão. Na próxima parte, vamos explorar como a serra influencia a cultura local, os mitos que continuam vivos entre os moradores e o papel da região como símbolo de busca interior e transformação pessoal. Parte 4. Cultura local e o legado vivo das lendas. A Serra do Roncador não é apenas um ponto de interesse para exploradores e espiritualistas. Para os moradores da região, ela é parte integrante da identidade cultural, um elemento que molda histórias, crenças e modos de vida. Em Barra do Garças e nas comunidades vizinhas, as lendas sobre cidades perdidas, portais e desaparecimentos não são apenas curiosidades. São narrativas que atravessam gerações e influenciam o cotidiano. Desde cedo, crianças ouvem dos mais velhos histórias sobre luzes misteriosas que cruzam o céu, cavernas que sussurram e trilhas que mudam de lugar. Esses relatos, transmitidos oralmente, fazem parte do folclore local e são tratados com respeito. Mesmo aqueles que não acreditam nas lendas reconhecem seu valor simbólico e cultural. Elas ajudam a explicar o desconhecido, a dar sentido ao silêncio da serra e a reforçar o vínculo entre o povo e a terra. A religiosidade também se entrelaça com os mistérios da serra. Muitos moradores combinam práticas do catolicismo com elementos espiritualistas, criando uma fé sincrética que vê a serra como um lugar sagrado. Romarias, orações e rituais são realizados em pontos específicos da montanha, especialmente em datas marcadas por eventos astronômicos ou religiosos. A serra, nesse contexto, é vista como um espaço de cura, introspecção e revelação. O turismo místico trouxe mudanças significativas para a região. A presença constante de visitantes em busca de experiências espirituais gerou oportunidades econômicas, mas também desafios. A infraestrutura precisou se adaptar, com a criação de pousadas temáticas, restaurantes voltados para a alimentação natural e guias especializados em trilhas esotéricas. Ao mesmo tempo, houve a necessidade de preservar a autenticidade das tradições locais, evitando que o misticismo fosse transformado em espetáculo. Alguns moradores tornaram-se estudiosos das lendas, reunindo relatos, documentos e registros de expedições. Pequenos museus e centros culturais foram criados para preservar a memória da região.
Neles é possível encontrar mapas antigos, fotografias de exploradores, depoimentos sobre fenômenos inexplicáveis e até mesmo objetos que, segundo os relatos, teriam origem desconhecida. Esses espaços funcionam como pontes entre o passado e o presente, entre o real e o imaginário. A educação também passou a incorporar os mistérios da Serra. Escolas locais promovem atividades que estimulam o estudo da geografia, da história e da cultura regional. Alunos são incentivados a entrevistar familiares, registrar lendas e explorar a Serra com olhar crítico e respeitoso. Essa abordagem fortalece o senso de pertencimento e valoriza o conhecimento tradicional. A arte é outro campo onde a influência da Serra se manifesta. Pinturas, esculturas, músicas e poesias inspiradas nas lendas são comuns na região. Artistas locais retratam seres luminosos, cavernas encantadas e paisagens que parecem saídas de sonhos. Essas obras não apenas expressam a imaginação coletiva, mas também funcionam como registros simbólicos de experiências vividas ou transmitidas. Mesmo com o avanço da tecnologia e da comunicação, as lendas da Serra do Roncador continuam vivas. Elas se adaptam aos tempos, ganham novas interpretações e se misturam com narrativas contemporâneas. A ideia de portais interdimensionais, por exemplo, passou a dialogar com conceitos da física quântica e da cosmologia, criando pontes entre ciência e espiritualidade. O desaparecimento de Fawcett, por sua vez, é recontado em documentários, livros e podcasts, mantendo o interesse pelo mistério. A Serra tornou-se também um símbolo de busca interior. Para muitos visitantes, a jornada até o Roncador é mais do que uma viagem física. É uma travessia espiritual. O silêncio das montanhas, a vastidão da paisagem e a sensação de estar diante do desconhecido provocam reflexões profundas. Pessoas relatam mudanças de vida após experiências na Serra, como se o contato com o mistério despertasse algo adormecido. Essa dimensão simbólica transforma a Serra do Roncador em um arquétipo, o lugar onde o conhecido termina e o desconhecido começa. Ela representa o desafio, o chamado, o portal. E como todo arquétipo, ressoa em diferentes níveis da consciência humana. Por isso, mesmo quem nunca esteve lá, sente curiosidade, fascínio ou reverência ao ouvir falar da Serra. Na próxima parte, vamos refletir sobre o futuro da Serra do Roncador, os desafios da preservação ambiental, o papel da ciência na investigação dos mistérios e a importância de manter viva a memória cultural da região. Parte 5. Preservação, ciência e o futuro da Serra. A Serra do Roncador, com sua beleza singular e mistérios profundos, enfrenta hoje um desafio que transcende o imaginário: a preservação. À medida que cresce o interesse por suas lendas e paisagens, aumenta também a pressão sobre seus ecossistemas. O equilíbrio entre turismo, espiritualidade e conservação tornou-se uma questão urgente para pesquisadores, autoridades e comunidades locais. A região abriga uma biodiversidade rica, com espécies vegetais e animais que dependem diretamente da estabilidade ambiental. O cerrado, bioma predominante, é conhecido por sua resiliência, mas também por sua vulnerabilidade ao fogo e à degradação. Trilhas mal planejadas, acampamentos improvisados e lixo deixado por visitantes representam riscos reais à fauna e à flora. Além disso, o aumento do fluxo turístico pode afetar a dinâmica dos habitats naturais. Felizmente, iniciativas de preservação vêm ganhando força. Parcerias entre universidades, ONGs e órgãos ambientais têm promovido estudos sobre a ecologia da Serra, mapeamento de áreas sensíveis e educação ambiental. Guias locais são treinados para orientar visitantes sobre práticas sustentáveis e campanhas de conscientização buscam envolver a população na proteção do território.
A ideia é transformar o turismo em uma ferramenta de valorização e não de exploração. A ciência também tem papel fundamental na construção de um futuro equilibrado para a Serra do Roncador. Pesquisadores das áreas de geologia, arqueologia, biologia e antropologia continuam a investigar os fenômenos naturais e culturais da região. Embora muitas lendas não possam ser comprovadas, o estudo sério e respeitoso das narrativas locais contribui para ampliar o conhecimento sobre a relação entre humanos e paisagem. Geólogos analisam as formações rochosas em busca de pistas sobre a história geológica do Brasil Central. As cavernas, com suas estruturas complexas, revelam processos de erosão e sedimentação que remontam a milhões de anos. Arqueólogos estudam inscrições rupestres e vestígios de ocupações indígenas, tentando compreender como diferentes povos interagiram com o território ao longo do tempo. Biólogos identificam espécies endêmicas e monitoram populações animais, contribuindo para estratégias de conservação. A antropologia, por sua vez, tem se dedicado a entender o papel simbólico da serra nas culturas locais. As lendas sobre cidades perdidas, portais e desaparecimentos são vistas como expressões de uma busca humana por sentido, transcendência e conexão com o desconhecido. Ao estudar essas narrativas, os cientistas não apenas respeitam o imaginário coletivo, mas também reconhecem sua importância na construção da identidade regional. O futuro da Serra do Roncador depende da capacidade de integrar diferentes saberes. A ciência pode oferecer ferramentas para compreender e proteger o território. A espiritualidade pode inspirar respeito e reverência pela natureza. A cultura local pode preservar a memória e os valores que tornam a serra única. Juntas, essas dimensões podem formar uma rede de cuidado e valorização. Há também um movimento crescente de turismo consciente, voltado para experiências transformadoras e sustentáveis. Visitantes são incentivados a vivenciar a serra com atenção plena, respeitando os ciclos naturais e as tradições locais. Trilhas são feitas em silêncio. Meditações são realizadas em pontos energéticos e práticas de gratidão à natureza são comuns. Essa abordagem reforça a ideia de que a serra não é apenas um destino, é um encontro com o essencial. A Serra do Roncador, com seus mistérios e majestade, continua a inspirar. Ela desafia certezas, provoca perguntas e convida à contemplação. Seja como símbolo espiritual, objeto de estudo científico ou patrimônio natural, ela permanece viva, pulsando entre pedras, ventos e histórias. Seu ronco profundo, que ecoa entre os paredões, parece lembrar que há muito mais entre o céu e a terra do que podemos compreender. E talvez esse seja seu maior legado, manter acesa a chama da curiosidade, da reverência e da busca. Porque no fim, a Serra do Roncador não é apenas um lugar, é um chamado.